Fala, pessoas, bem-vindos para mais uma resolução. Hoje, questão 29 da SpaceX de 2023. Estou pequeno aqui porque a questão ocupa muito espaço, né? Então, ela acha que na próxima minha cara vai estar maior. Então, uma questão bem tranquila de teoriazinha de boa para vocês. Uma substância pura pode se apresentar em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Até agora, nada demais. Com relação às mudanças de fase, a pressão constante de uma determinada substância, podemos afirmar que... Aí vamos lá para as alternativas, né? Vamos ver qual que tá falando merda, qual que não tá falando merda. O calor latente de fusão é trocado quando a substância tem a temperatura diminuída. Puta que é o parela. Gente, só para relembrar aqui, pra gente não passar batido dessa questão, né? Como que funciona mesmo o aquecimento da água, por exemplo? Por exemplo, pegar um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius. Quando eu começo a aquecer, ele aumenta a temperatura. Depois, eu continuo aquecendo, mas a temperatura não muda, porque ele está na fase de fusão, ele está derretendo. Depois que derreteu tudo, essa água começa a aumentar a temperatura. Depois que chegou em 100 graus Celsius, aí começa o estado de ebulição, o processo de ebulição. E depois esse vapor pode até aumentar a temperatura. Lembra que aqui é calor latente para mudar a fase, não muda a temperatura, e calor sensível para mudar a temperatura. Então é um absurdo ele falar na letra A que o calor latente é trocado quando a substância tem a temperatura diminuída. Na verdade, a temperatura é constante no calor latente. Palhaço. B. Calor latente é trocado quando a substância tem temperatura aumentada. Cala a boca. Temperatura não muda no calor latente. O calor específico da substância no estado líquido e o calor específico da substância no estado vapor são iguais, gente. O calor específico, lembrando, é esse aqui, ó. Essa é a equação do calor sensível, né? O calor específico é esse Czinho aqui que tem a ver com o material. Quanto maior o calor específico, mais difícil de variar a temperatura do corpo, né? Só que ele falou uma besteira, porque para a mesma substância, o calor específico é diferente no estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, da água no estado líquido é 1 caloria por grau Celsius. Já o calor específico do gelo, né, que é água no estado sólido, vai ser 0,5 calorias por grau Celsius. É diferente, cara. Então, ele não pode fazer essa afirmação. Igor, pode ter algum material que seja igual? Pode ter, eu não conheço, mas pode ter. Mas ele afirmou que todos são iguais. Aí ele falou a grande besteira. D. A capacidade térmica da substância no estado sólido e a capacidade térmica da substância no estado líquido são iguais. Cara, a capacidade térmica é parecida com o calor específico, né? A diferença é que a capacidade térmica vai considerar a massa. A capacidade térmica é isso aqui, ó. É M vezes Czinho, massa vezes calor específico. A mesma ideia que a gente usou aqui, a gente usa para capacidade térmica. É mentira, é falso. Errou rude. A razão entre o calor trocado e a variação de temperatura durante o aquecimento, no estado sólido, depende da massa da substância. Isso é verdade, né? Porque olha só. Se Q é igual a MC delta θ, eu posso isolar, né? Jogar o delta θ para lá dividindo. Ficaria calor sobre a variação da temperatura igual a M vezes C. Show. Isso aqui, ó, é o que ele pediu, né? A razão entre o calor e a variação de temperatura. Depende de quem? Da massa e do calor específico. E ele falou isso, ó. Durante o aquecimento depende da massa da substância. Isso é verdade, depende da massa da substância. Se ele falasse que depende somente da massa, aí ele estaria falando uma besteira. Porque também depende do calor específico. Mas ele não falou somente. Tu tem que ficar ligado na interpretação da parada. Pô. Então aqui é letra E. Letra E de Everaldo. Tamo junto. E se você quiser estudar com orientação, não ficar sozinho aí, sem um plano de estudo, todo errado, né? Pegando material avulso aí que não tem nível de aprofundamento, não tem a sequência lógica, cara, manda uma mensagem lá no Instagram. O link tá na descrição. A gente agenda uma conversa, eu te mostro como que é a minha mentoria. Valeu!